Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando Atualidades Pampa deste dia 28 de janeiro de 2020. E começamos esse programa citando o número de mortos pelo coronavírus na China, que aumentou, já tem quase 200 pessoas, e algumas confirmações que foram feitas aqui no nosso estado. Em São Leopoldo, um homem que mora na China chegou a São Leopoldo no dia 24 de janeiro para visitar familiares. E ele apresenta, se não todos, sintomas, né, que estão sendo divulgados, que pedem para a gente cuidar. Então, é claro que ele está sendo examinado, está sendo acompanhado, para ver se efetivamente ele está com coronavírus. Minas Gerais tem a mesma situação, e assim como no Paraná também tem a mesma situação. Ou seja, a gente tem que começar a se cuidar efetivamente, qualquer sinal, alguma coisa, porque não tem nada de certo, mas na dúvida, como eu digo, não ultrapasse, né? Os brasileiros que estão lá nessa cidade da China, onde tudo está fechado, ninguém entra, ninguém sai, o próprio presidente Bolsonaro se manifestou, dizendo que não era prudente neste momento tirá-los de lá. Mas cada dia é um dia, e é esse um dia depois do outro que nós temos que começar a acompanhar, e eu acho que são os cuidados que todo mundo tem. O que mais vamos falar no programa de hoje, Vitorino? Vamos falar das criptomoedas que fazem mais vítimas agora no Paraná, mais de R$500 bilhão. E os danos econômicos com o surto do coronavírus. O governador do Rio de Janeiro pode ser processado por ter gravado o vice-presidente Mourão. Eu vou contar para vocês a história. Alguém precisa cortar urgentemente a internet da gestão Bolsonaro. A polêmica agora é com o ministro Weintraub. E um dia após o outro mesmo, Damares pode ter o seu primeiro acerto em 2020. Falando em cortes, cabeças rolaram no governo Bolsonaro no dia de hoje. O próprio presidente demitiu o secretário executivo da Casa Civil porque ele usou o avião da FAB. Muito bem, esses são alguns dos nossos assuntos de hoje, mas não sem antes, peço licença a vocês para fazer uma comunicação. Na verdade, aconteceu ontem, mas hoje foram os atos fúnebres. Nesta segunda-feira, faleceu no Hospital Moinhos de Vento o senhor João Rodrigues. João Rodrigues foi um homem que dedicou muito da sua vida ao comércio. Ele estava da diretoria do Cindy Lojas há muitos anos, ele era muito conhecido por todos. Foi um homem que sempre esteve lá desde o tempo do nosso Ronaldo Cielichov, quando ele foi presidente do Cindy Lojas. E o seu João Rodrigues acabou ficando durante muitos anos, porque fez uma série de coisas boas. E ele também, para quem curte, quem conhece, costuma ir no acampamento Farroupilha, lá eles tinham um espaço, ele e um grupo de homens, que chama ainda, vai continuar chamando, Clube de Truco Pitoco. E hoje, nas cerimônias fúnebres dele, ele foi enterrado com uma carta de baralho, de número 3, do truco. Eles têm um grupo deles, enfim, mas o seu João Rodrigues foi uma pessoa muito bacana, muito dedicada, um homem que desde o começo da sua vida, quando morava no interior, ele dedicava as ações em favor das pessoas mais necessitadas. Inclusive, a primeira APAE, lá em Quaraí, foi uma ação organizada por ele, que na época era um locutor de rádio em Quaraí. Então, aqueles que não sabem, aqueles que são seus amigos, que o conhecem, nos deixou
nesta segunda-feira, o senhor João Rodrigues. Aos familiares e amigos, nossos sentimentos. Magda, eu queria só fazer uma correção, porque Oi. ontem eu dei um número aqui que não era o certo, era um número que eu me atrapalhei. Eu falei que a gráfica do Senado tinha 8 mil funcionários. Não, o Senado como um todo tem 8 mil funcionários. A gráfica do Senado tem 1.100, o que ainda continua sendo um absurdo e uma estupidez. Mas, repito, a gráfica do Senado tem 1.100, na verdade 1.182 funcionários. Eu disse que era 8 mil é o total de funcionários do Senado, 8.064 funcionários registrados, tá certo? Queria só fazer uma correção, porque vários telespectadores me mandaram mensagens, alguns dizendo, olha, Gustavo, acho que você se enganou, se atrapalhou, coisa e tal. E outros mal educados, né? Que chuta número, coisa e tal. Eu não chuto número, não, até porque sempre tem alguns que estão só para cuidar os meus números e conferir se são verdadeiros. Então, para vocês terem certeza que não tem chutometria, é a primeira vez que eles me dão um número errado. Muito bem. Então, aos que foram educados, o meu abraço, que foram mal educados, vão pro diabo carrega. Participe do nosso programa através das nossas redes sociais, Instagram, @atualidades.pampa, YouTube, youtube.com/tvpampa. Ativa aquela sinetinha que tem ao lado direito da sua tela, que você recebe sempre as notificações. Através do facebook.com/atualidadespampa, também você assiste e participa do nosso programa, bem como pelo e-mail atualidades@pampa.com.br e pelo WhatsApp 999-777-001, Mário Barcelos. Não, dona Magda, eu me lembrei agora. Hoje é o aniversário de um cidadão chamado José Linhares. Ninguém sabe quem foi. Ele foi presidente dessa república, né? E o Vitorino falando agora dos empregados que tem a gráfica do Senado, 1.100, o nome dele, José Linhares. Milhares, chamava de Milhares porque ele empregou toda a família e todos os amigos. Durante um curto período ele foi presidente, quando derrubam o Getúlio, ao final da Segunda Guerra Mundial, até a eleição do general Dutra, que era o ministro da guerra do Getúlio e que foi apoiado pelo Getúlio e por isso se elegeu presidente da República, o Marechal Eurico Gaspar Dutra. Então José Linhares foi presidente, ele era o José Milhares por ter empregado toda a sua família e mais os amigos. José Milhares. Esses nomes que dão origem é muito interessante, né? Carioca. Uberlândia, por exemplo, é a cidade que nasceu o Uber, né? Gustavo Vitorino, então, a propósito da tua colocação, exato. Daisy Alt, que assim se assina no Instagram, está acompanhando o nosso programa e diz que é minha fã, assiste todos os dias e adora tanto a mim quanto você, Vitorino. Como é o nome dele? A Daisy. Dona Daisy, muito obrigado pela gentileza, pelo carinho. Fico grato à senhora. Só para completar que Uberlândia é a cidade do Uber e Uberaba é a cidade em que o Uber serve goiaba. Não, dona Magda. E agora que vai ter um novo... Isso não é problema meu. Não, dona Magda. Isso não é Como é que problema a gente meu. chegou? Não, por favor. Não, Levem a daqui. gente não chegou, a gente começou. Não assim, fala dá isso, pra ver. que é o Mário. pior. Tava assim. Vamos começar contigo para ver se endireita. Vamos lá. Não sai do trilho. Então, não, vou tentar manter aqui a ética. E direita mesmo. Pois muito bem, mais uma vez a internet é cenário, né, de problemas para a gestão Bolsonaro e desta vez este que tem sido aí um dos personagens principais nesse comportamento quase que infantil nas redes sociais, o senhor ministro Weintraub. E agora pagou um preço, né? Agora a Comissão de Ética da Presidência aplicou uma advertência a Weintraub por seu comportamento de menino quinta série nas redes sociais. Aplicou então essa advertência por falta de decoro no exercício do cargo e por uma besteira. A decisão diz respeito ao episódio em que o ministro comparou, né, de uma forma bem quinta série, a figura de Luiz Inácio e de Dilma Rousseff à cocaína encontrada no avião da FAB, aquele caso fatídico, né, dos 39 quilos e tal. Diante das publicações então feitas pelo ministro, a bancada do PT na Câmara, obviamente, né, fez uma representação à comissão, cobrando aí então uma análise da conduta do ministro. A defesa do ministro, obviamente, pediu o arquivamento, né, da denúncia, mas aí o relator, então, o senhor Eric Vidigal, apontou
a infração ao Código de Conduta da Alta Administração e votou pela aplicação da penalidade de advertência e ainda recomendou que o ministro atente aos padrões éticos. Você tem que lembrar ao ministro de que é preciso atentar aos padrões éticos em vigor. Foram 2 mensagens publicadas. Primeiro, quando houve ali o distanciamento da droga apreendida de Jair Bolsonaro, porque tentou se criar essa narrativa, né, de aproximar a droga no avião do presidente, aquela coisa toda, né, e aí aquilo foi, né, desmentido ali, a investigação comprovou, e aí ele postou o seguinte: tranquilizo os guerreiros do PT e seus acepipes. O responsável pelos 39 quilos de cocaína nada tem a ver com o governo Bolsonaro. Ele irá para a cadeia e ninguém do nosso lado defenderá o criminoso. Vocês continuam com a exclusividade de serem amigos de traficantes como as Farc. E a outra postagem, ele disse o seguinte: no passado, o avião presidencial já transportou drogas em maior quantidade. Alguém sabe o peso do Lula ou da Dilma? E aí, segundo os conselheiros, obviamente... Mas, será que não tem ninguém para dizer para esse rapaz que ele é ministro? Tem que cortar a internet, tem que tirar a internet. Eu já acho que tirar o ministro. Eu já sugeri aqui... Tem que tirar o ministro. É muito atrapalhado. Eu acho. É só atrapalhado. Escreve errado. Esse Weintraub é competente. Hoje levou um pé na bunda o presidente do INSS. Sim, eu Ele separei levou aqui. um pé hoje. Tem que ser assim, rapaz. Fez besteira, tá fora. Eu fiz um breve apanhado de todas que ele já apresentou. E assim, deu... Conseguiu? Consegui. E no deu Ministério 3 folhas. Estratégico, 3 folhas. O programa termina 8h30, tá? Só Não, eu nem vou trazer tudo, porque tá tudo aí. Temos agora a mais recente, que é a do SISU, né, os resultados do Enem. Publicou uma fake news sobre a demissão do Reinaldo Azevedo, depois foi pedir desculpa. Verdade. Um papelão. Caí nas fake news. Quis alertar para as fake news que eu mesmo caí, né? Mas uma bobajada atrás da outra. E é o comportamento infantil de rede social que eu não consigo compreender. Porque isso aqui é piadinha de militante. Ai, quanto pesa Lula? Sabe, é piada muito quinta série. É muito quinta série para um cara que está ocupando um cargo de ministro. Ministro da Educação. E que garganteia, ministério estratégico, né? E que vai além, porque ele garganteia uma erudição, né? Que quando manda uma dessa, que a gente diz, mas erudito de boteco? Erudito de Wikipedia? É o garganta profunda. Sabe, assim, então... Como é que é? Garganta profunda. E sem fim. Né? Então... Fala... O que acontece? No voto, o relator, o Eric Vidigal, afirma que, na visão dele, não parece que o papel esperado pela sociedade, no tocante a qualquer ministro da Educação, de qualquer governo, seja de uma autoridade impulsiva, destemperada, que ofende quem quer que critique ou questione o seu trabalho, que é óbvio, né, num comportamento esperado de um ministro. Então, de novo, aquele alerta, eu já sugeri aqui em tom de brincadeira, que tem que ter alguém, um departamento de... Né? Tem que ter algum departamento de deu, dá o tablet aqui. Chegou. É um departamento de... de não sabe brincar. Não sabe brincar, nós vamos recolher os brinquedos. Agora, né, porque... É que a gente fala que, infelizmente, nessa realidade, quando se trata dos filhos do presidente, eles dão um mau exemplo, né? Porque eles fazem aquelas piadinhas, aquelas imagens, aquelas fotos, daí acho que todo mundo se acha no direito, e principalmente pessoas que são representantes, a gente coloca que é o ministro que mais tem verba para atuar no país, uma das pastas mais importantes para o país, quando a gente fala que, de fato, a educação é uma das únicas alternativas que é comprovado que vai dar algum resultado, e até para a gente atualizar essa informação que a gente fala, logo ele vai ser fritado. Porque hoje, então, o Bolsonaro, numa coletiva, ele chegou até o Palácio, falou com a imprensa e justamente ele foi questionado sobre a questão do Enem e do SISU. Ele disse que isso precisa ser resolvido imediatamente, as cartas estão na mesa e está na mão do ministro, que ele irá conversar nos próximos dias, resolver a situação. Deixou nas entrelinhas dizendo, se não se resolver, eu vou ter que tomar uma providência mais séria. Até sobre isso, ele até levantou a questão que pode ser uma sabotagem ao sistema. Lembrando que o Enem não é a primeira vez que ele é questionado, é uma prova muito complexa. Nós já trabalhamos com a questão de vazar o próprio gabarito antes ele ser comercializado, até pessoas que então estariam cobrando para ter um ponto, para responder as questões. Então é uma prova que tem sim problemas estruturais, só que o Bolsonaro acredita que essa questão do gabarito agora pode ter sido uma sabotagem. O próprio Weintraub diz que isso só influencia em 0,1% das pessoas que fizeram a prova, ou seja, 6 mil alunos, mas é contestado pelo número
número de pessoas que se disse prejudicada neste momento, tanto que o Superior Tribunal de Justiça até entrou dentro dessa celeuma de pra lá e pra cá, e agora, então, diz que não pode ser aberto o sistema, né, o SISU, o Sistema Único para a Distribuição de Vagas em Universidades Federais, até que todas as provas sejam corrigidas e o problema seja, então, resolvido. E agora até o governo já entrou com uma liminar pedindo, então, que seja revisto essa decisão, porque o pessoal precisa se inscrever nas universidades. O Fux liberou agora à tarde, o Fux agora há pouco liberou, o governo deve divulgar, se não na madrugada de hoje, já amanhã pela manhã, a relação, o listão. O ministro Fux autorizou que seja liberado. Tem um negócio aí, desculpe, o Fux não, perdão, o presidente do STJ, que está no plantão. Tem um negócio aí que eu vou ter que, eu vou concordar com o Marconi, que é o seguinte, Marconi, quando um juiz marca um pênalti errado e para compensar ele marca por outro lado, essa palavra que eu usei se torna inadequada, não houve compensação. Houve dois erros. Dois erros. Então, assim, a esquerda é mal criada. Você viu a conduta dos parlamentares de esquerda aí, a Fernanda Melchiona, Luciana Genro, esse pessoal, as barbaridades que eles dizem, alguns deputados afetados aí que dizem verdadeiros monstros. A Gleisi Hoffmann, o Jean Willis cuspiu no Teve um advogado essa semana que disse que a Damares deveria transar com não sei quantos presidiários por desafio para prender isso. Pois é. Então, assim, só que eu acho que tratar essa gente nos mesmos termos, você comete o mesmo erro que eles. Então, assim, o fato de alguém ser mal educado e grosseiro com você te dá o direito de responder rispidamente. Ele poderia ter respondido rispidamente. Ele estava indo bem. Olha, nós não temos, bandido no nosso governo, vai pra cadeia, pra lá. Aí quando ele meteu Lula e Dilma na discussão, meteu peso, eu acho que ele avançou um pouquinho o sinal. Eu sei que vão me chamar de conservador, não sei o quê, mas não é isso, gente. Se o nível for baixar desse jeito, vai virar bate-boca de boteco. A resposta dele tinha que ser em fatos positivos. Fatos, ironiza, usa inteligência, usa ironia, usa os termos que o Rafael Marconi usa na Rádio Pampa. Eu acho que ele não tem direito de responder mal se for grosseiro. Seja irônico, trata os fatos de forma... Agora, daqui a pouco vai estar um dizendo palavrão pro outro pela imprensa. O ministro chamando de filha da mãe, o outro chamando de não sei o quê. Né? Sejam educadinhos que nem eu, assim, coisa mais... Aliás, o palavrão pela imprensa, eu ia dizer que iam te pegar como exemplo. Porque a questão... Mas eu disse palavrão. Muitos tu diz. O que mais me pega em relação ao ministro, é que, assim, eu sou a favor da ironia, eu sou a favor de usar a palavra para machucar mesmo, eu sou muito a favor disso, de usar para te tocar onde te dói mesmo. Mas de um ministro da Educação, com o garganteio que ele apresenta, você pode ser um pouquinho mais do que quanto pesa Lula e Dilma, sabe? É muito de quem está começando agora parece a ter que conteúdo. Não tem nada a dizer. Sabe? Porque parece muito provocaçãozinha de grupinho de Twitter. Não, de gente incompetente. E o pior é que ele tá com uma batata na mão e ele tá comentando sobre o avião, as drogas. Falei, o ministro da Educação não tem mais nada para se preocupar do que fazer piadinha na internet. Agora isso não é da alçada dele. Mas a sensação que me deu é que ele quer justamente disfarçar o assunto, puxar para outro lado. Esse bate-boca é que quando fazem essas bobagens, acentua problemas de gestão. Claro. E vamos ser honestos, o senhor Weintraub está com problemas de gestão no Ministério da Graves. Educação. Então, assim, olha bem, fosse um grande ministro, um baita ministro, faz uma lambança, a gente critica a lambança dele, mas o cara, né? Mas a gente está vendo que o Weintraub, o primeiro ano dele não foi legal. Os 9 meses, né? Porque teve um outro ministro antes. Que ele se atrapalhou. É o Enem, é o SISU, é o não sei o quê. Ele está atrapalhado. Alguém mais quer falar sobre esse assunto? Só para concluir, ele é um despreparado. Ele não deveria estar onde ele está. Ele tem que sair. Essa que é a grande realidade, porque perde a nossa educação. O ministro que não sabe escrever, que se manifesta da forma como ele se manifesta nas redes sociais, infelizmente não pode fazer parte do governo Bolsonaro, no meu entendimento. Mas o presidente, ele tomou atitude hoje, né? O presidente do INSS deixou o cargo. E também o presidente Bolsonaro, quando chegou da viagem, estava furioso. Gente, nós temos notícia de terremoto em Cuba, 7.7, Miami, evacuando os edifícios.
Desculpa, cara. Não, Chinês, teve agora à tarde. Sim, é quem está lá. Teve um é o Léo Yushino que está me dando teve um terremoto que se chama de terremoto submarino, aproximadamente 10 mil metros, e houve um chamado de alerta dos institutos de meteorologia americanos alertando para a probabilidade de um tsunami ou de tremores de terra na costa de Cuba, da Jamaica, de Honduras. 7,7 em Cuba e Miami já estão evacuando os edifícios. Amiguinho, 7,7 é uma tremedeira. Desculpa, cara, eu só queria dar notícia. Voltando então ao governo federal, o presidente Bolsonaro se mostrou muito irritado com a situação do secretário, ou ex-secretário executivo da Casa Civil, o segundo da Casa Civil, ele que estava substituindo... O Lorenzoni está de férias. Exatamente, o ministro Lorenzoni, Onyx Lorenzoni está de férias, então ele era ministro interino, pegou o jato da FAB, foi até Davos, de Davos foi encontrar a comitiva na Índia, sendo que o próprio ministro Guedes e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tinham ido de voo comercial. Voo de carreira. Voo de carreira. Conta quantas pessoas tinham no avião? 3 pessoas no avião. Vai tricar. Aí, a própria Casa Civil disse que seguiu todas as regras, que ele tinha um compromisso, então para chegar no horário do compromisso ele precisava usar o voo e tal, não sabe administrar os horários e tal, e dar uma olhada na internet, em voos comerciais e tudo mais. Não foi divulgado ainda o valor de tudo isso, mas as pessoas já falam em R$740 mil, porque tem a estadia do piloto e tudo mais, da equipe, os dias que ele fica, né, o jato no exterior e tudo mais. Então, o presidente Bolsonaro classificou como inadmissível. Ele disse, é legal, mas é imoral. E sendo imoral, tem que sair do meu governo. Imoral... E quem achou também, talvez, motivos e coisinhas para falar é o senhor Jonathan. Jonathan, que foi preso pela Polícia Civil, agora no início da noite desta terça-feira. E ele disse o seguinte, entre outras coisas, né? Ele disse que seguiu o carro da família, o carro que bateu no carro dele para anotar a placa após a colisão e que houve uma discussão no trajeto. Segundo ele, a vítima, que seria aquele que ele matou, portava uma arma e teria deferido coronhadas. Ele teria conseguido jogar a pistola 9mm para longe. A mãe dele, segundo Jonathan, teria efetuado tiro no chão. Então, tinha mais gente com arma, né? Jonathan disse ainda que conseguiu pegar a arma com a mãe e tentava ir embora do local. Mas, conforme seu depoimento, as vítimas teriam passado a agredir a mãe dele. Depois disso, ele teria efetuado os disparos. Aí, conforme o diretor do Departamento de Homicídios, Herbert Moreira, Jonathan alegou em depoimento que a arma usada no crime não seria dele. Ele disse que uma das vítimas, Rafael Zanetti Silva, que era o pai, né, o marido, o que morreu, estaria com uma pistola 9mm. E que durante a briga, Jonathan disse que conseguiu desarmá-la. Em alguns momentos confirma o depoimento de testemunhas, mas em outros apresenta contradições, é o que diz o delegado. A arma do crime, conforme ele disse à polícia, foi descartada e ainda não foi encontrada, que é a que estaria com o homem que morreu, né? Então, ele, ao morrer, escondeu a arma. É assim que eu tô tentando ver o filme. Quase um filme, né? Filme de ação. A mãe do homem, que não é investigada no momento, deve ser ouvida, assim como a irmã e o pai. Conforme os advogados, o último contato entre o suspeito e a mãe teria ocorrido no domingo. É o depoimento de alguém que está transtornado com o que fez. Disse que queria proteger a mãe. Sempre que tocava o nome dela, ele chorava. Ele passou assim, não vamos mais ler isso aqui que eu me dá nojo de ler. Não, é uma história... Ele passou esse tempo ensaiando, porque ele disse que bateram na mãe dele, que ele está machucado, eu quero ver os machucados. Ele esperou curar os machucados para se apresentar? Mas até se apresentar dá tempo de assim, ser machucado. A mãe dele... Mas é isso que eu estou dizendo. A mãe dele deve ser ouvida e deve ser indiciada também, porque uma testemunha... que deu dados precisos, os modelos do carro, a cor do carro. No caminho, na perseguição, a mãe dele teria atirado no carro da frente e errou o tiro.
Então a polícia tenta ver no local, ver se é possível tentar localizar o projétil para ver se a arma, que essa pistola 380 que está registrada em nome da mãe, estaria com a mãe, o que também seria um crime porque ela também não tem porte. Mas aquela de 9 milímetros estava com o senhor que morreu. Isso é a história do... Sim, mas é a história dele, é uma cara, cara de pau, né? Então, assim, a história é muito fantasiosa, completamente. Isso é completamente fora. Isso aí é promotoria. Promotoria vai derrubar. Mas eu tô te dizendo... filme ruim. Se eu jogar meu cachorro no teclado, sai um roteiro melhor que isso. Que é aquela coisa. É um texto melhor, né? A arma sumiu, o morto que estava com a arma, ao morrer, ele deve ter levado a arma junto com ele. Escondeu a arma. Então, além dessa testemunha... Vou morrer aqui, peraí, deixa eu esconder minha arma. Deixa eu esconder minha arma, deixa eu jogar aqui no mato. Vou jogar rapidamente. Senão depois vou me chamar depois de morrer. Além dessa... Se eu morrer, minha mãe me mata. Além dessa testemunha, surgiu também uma testemunha hoje que mora nas proximidades e que ouviu o barulho dos carros, a gritaria e que assistiu quando as 3 pessoas estavam no chão e o rapaz terminou a execução. Exatamente. Ou seja, atirou na cabeça das pessoas que estavam no chão. Já fez. Então, assim, o que acontece? A balística vai determinar com muita rapidez a distância do tiro, né? Vai determinar... O nosso Instituto Geral de Perícias tem craques ali. A gente precisa mais peritos para agilizar só o serviço lá dentro. Mas a pólvora na mão. A tecnologia vai esclarecer isso com relativa facilidade. Mas a história foi totalmente mal pensada, né? Até porque com essas 2 testemunhas, muito possivelmente, a mãe que fugiu também deve ser incriminada, porque essa testemunha que viu a mãe botar a mão para fora no carro e dar o primeiro tiro contra o carro que fugia. Para fazer barulho. E o próprio Vitorino, né? Eu continuo com a minha tese de que, para mim, tem mais que trânsito aí. Não sei, se me perguntar o que, eu ainda não desenhei na minha cabeça direito. Não, mas o próprio Vitorino comentava, né, que a demora para se entregar, a gente até cogitou que estaria sendo retirado do país, então esse garoto... achei que ele tinha sido mas a própria demora é para justamente criar esse enredo hollywoodiano de que teria desarmado. Não, porque o garoto... A gente achou que era flagrante. Deu, já posso me entregar. Mas não foi, né? Ele esperou as 24 horas, mas vamos deixar bem claro, ele não se apresentou. Foi a Aí polícia é que tá. As primeiras 24 era para evitar o flagrante, mas as outras ele era fugitivo. Então, assim, é uma família que tem posses. Eu vi um repórter de rádio hoje dizer um negócio maravilhoso. A família toda fugiu, mas não levou nada, deixou o terreno, a casa. Bom. Oi? Eu fiquei assim... Não levou o terreno? Não levou a casa. Que gente boa, né? Que gente boa. Agora, esse supermercado pode fechar, Vitória. O supermercado deles tem o nome deles na frente do supermercado, a família, o nome deles. Eles eram comerciantes. Tem um comerciante, ninguém mais vai comprar lá, isso acabou. Agora, é muita disfarçatez, é muita cara de pau. Quer dizer que o cidadão, ele atira contra ele, atirou contra a mulher, matou todo mundo. Não, ele disse que conseguiu desarmar, foi isso que eu entendi. Ele conseguiu desarmar o que foi assassinado e então ele atirou. Ele disse que atirou. Então quer dizer que o cara com uma 9mm na mão fugiu dele, estava perseguindo o carro. E o cara desceu, viu ele em direção dele e não atirou nele. Diz que bateram, diz que depois eles todos bateram na mãe dele. Agrediram a mãe dele. Eu quero ver onde estão as marcas. Se eu apanho na rua, se eu bato ali naquela quina... Como disse o Marconi, em 48 horas a gente faz marcas, claro. Consegue forjar muita coisa. A guria não fez a suástica dela mesmo? É verdade. Ao contrário ainda. Justamente, essas 48 horas foi para forjar tudo isso. Agora, assim, se essa história é verdadeira, por que eles desligaram os telefones, não abriram os estabelecimentos, ninguém estava dentro das suas casas, a arma sumiu, o carro foi escondido. Porque eles têm outras armas deles. Olha, posso ter uma coisa? Eu não podia ser delegado. Eu tinha me avançado. O que eu não entendo... Isto aí vai servir como agravante, não como atenuante. Porque eu fico imaginando, por exemplo, quando eu fazia coisa errada, minha mãe me chamava para perguntar, já sabendo da resposta, que quando eu começava com a explicação, que ela me dizia, parou. Tu tá achando que eu sou tua palhaça? Tu vai vir com essa conversa pra cima de mim? Como é que não tem? Vão deixar? Agora, é exatamente esse ponto que eu queria chegar. Essa mãe participou desde o início desse fato. Sim. Isso para mim não tenho dúvida nenhuma. Como disse o Vitorino, vão convocá-la, vão escutá-la e tudo mais.
E como é que num momento desse, que teu filho atira em 3 pessoas, acaba praticamente com uma família, porque sobrou um menino de 8 anos. O que vai restar desse menino de 8 anos? O que vai precisar desse menino de 8 anos para se recuperar? Que viu a família ser executada. Exatamente. Viu a família? Como é que a família esconde a pessoa, fecha tudo, desliga celular, desliga tudo, todos os telefones, e ainda deixa a pessoa se apresentar para a polícia, enfim, a polícia faz a busca e prende, e deixa a pessoa dar esse depoimento. Não é, em nenhum momento diz, não, meu filho, agora tu arca com as consequências dos teus atos. Tu mataste 3 pessoas. Então, assim, a família está apoiando. A Magda usou uma expressão que define bem. Foi execução. Porque os 3 estavam caídos e a testemunha que acorreu ao local e que tinha, parece que uma outra criança só junto, uma pessoa que muito foi a pessoa maluca que teria colocado o lençol em cima das 3 vítimas. Ela viu quando ele disparou com as pessoas caídas na cabeça. Então, assim, sabe, essas testemunhas também tem que ver, porque nessa hora aparece testemunha. Tem que ver a testemunha, checar a testemunha, coisa e tal, Mas no crime, a Carla e a Roberta têm formação jurídica, sabe o que eu vou dizer? Quando você conta uma história, aquela história tem que ser mantida até o fim do julgamento. Se você mudar, a vaca vai pro brejo. Por isso que eu digo, mentir dá muito mais trabalho do que contar a verdade. E deixa a conta mais cara. Porque você não consegue mentir exatamente igual, porque é mentira. É boa. Na hora que tu vai fazer o segundo depoimento, alguma coisa não vai combinar. Não vai ter como consertar. Não, e tem mais, a promotoria, Ministério Público, com 1 ou 2 testemunhas vão derrubar com muita facilidade esse crime. Agora, o triste é saber que a mãe pode estar envolvida e que ela tenha dado o primeiro tiro. Resta saber se essa testemunha que disse isso vai manter o testemunho do delegado. Deixa eu te dizer que os nossos telespectadores estão falando aqui, ó. O senhor Luiz aí de Alegrete, ele diz o seguinte: um advogado estudar 5, 6 anos para acompanhar o assassino de uma família e ouvir deste que a arma era da vítima, então ele roubou a arma da vítima. Sabe? Então, as pessoas ficam... Outra coisa, Pedro Décio. Boa noite, pessoal da bancada. Vendo as notícias sobre a morte da família, vai ser como o doutor Vitorino nos fala. Ele vai para o julgamento, a defesa vai entrar com recurso, o advogado da família entra com um novo recurso, a defesa do menino de 24 anos volta a recorrer e com a demora da nossa justiça vai demorar para este assassino ir para a prisão. Essa é a nossa justiça. E ele fica 5, 6 anos e vai embora. Dona Magda, ninguém falou até agora, ele disse menino de 8 anos que perdeu a mãe, o pai e o irmão. Exatamente. Com quem esse menino vai ficar? Como ele vai... Como é que essa criança vai ficar? Como é que eu... Não, então eu voltei a falar. Não, mas fala, tu quer falar também. Eu quero dizer para vocês o seguinte, né? Eu fico traumatizado para quem tem filhos, para quem tem netos e tal. A criança assistiu a tudo, Vitor. E aí assistiu a tudo, viu meu pai ser morto, meu irmão ser morto, a minha mãe ser morta, uma mulher bonita, jovem, 40 anos de idade, etc, etc. E aí por nada, simplesmente por um risco no carro. Diz que ele tentou jogar o carro, batia no carro, com outro carro cai fora na estrada, ou a estrada... Então, tinha 2 testemunhas que assistiram à discussão, porque parece que o cara não fugiu. Parece que houve um diálogo entre eles. Então tá tudo muito nebuloso, assim, né? Parece. Porque a polícia tem que ficar quieta, porque essa não pode falar. Porcaria, eu não posso falar o que eu queria. Mas a polícia não pode falar, porque agora tem essa lei do abuso de autoridade, essa imbecilidade que foi aprovada no Congresso Nacional, que inferniza a vida dos jornalistas. A gente quer dar informação, a polícia não pode dar, está de mãos atadas. Chamar de suspeito. É isso que a bandidagem lá de Brasília queria, que agora nem a polícia pode passar informação. Totalmente inusitada aconteceu num júri hoje em Venâncio Aires. Cidadão estava sendo processado por tentativa de feminicídio. Ai, que horror. Disparou 7 tiros. Só não deu certo porque não tinha pólvora o suficiente no revólver, então os 7 tiros não entraram no corpo da vítima. E ele, então, estava sendo julgado pelo tribunal do júri quando a vítima se levanta e pede para o juiz para dar um beijo. Foi lá e deu um beijo. Deu um beijo. Para perdoá-lo. Disse para perdoá-lo, que ele já tinha, enfim, pago por todos os erros dele e tudo mais, que ela sabia que ela tinha provocado, etc, etc. 3 júris
deram para trás, disseram, não vamos condenar, né, os outros, mas o júri manteve a condenação até 7 anos e tal, e ele vai cumprir em regime aberto, não vai recorrer. Esse é um direito indisponível, é uma ação pública incondicionada. Ela pode dizer o que ela quiser. Ele está respondendo por tentativa de homicídio. Ele tinha um revólver de 7 balas, não foi a pólvora, acabou, foi a bala. Ele deu 7 tiros, 5 acertaram nela. 5, mas não entraram no corpo, Vitorina, porque faltava pólvora, pelo que eu li do processo. Deve ser cápsula antiga. Exatamente, de repente, algo do tipo. Agora, teve um radialista hoje que disse uma pérola, largou uma pérola hoje maravilhosa, que é o seguinte, essa moça, se amanhã ou depois vier a ser assassinada, não vai poder reclamar. É horrível disso, mas foi a primeira coisa que eu pensei. Sabe quem foi o radialista que disse isso? Quem, tu? Eu. Claro. Porque é uma verdade, né? Como é que tu presta um serviço desse? Essa moça não vai poder reclamar. Não vai poder reclamar. Não vai reclamar. 5 das balas atingiram a vítima. 2 na cabeça, 2 no braço esquerdo e 1 nas costas. Não houve perfuração no corpo da vítima pelos projéteis, porque a munição utilizada estava carregada com uma quantidade reduzida de pólvora. Muito bem. Eu quero parar tudo e começar a falar de uma coisa boa, maravilhosa. Na verdade, eu vou falar sobre algo muito, muito importante para todos nós. Eu quero dizer a todos que a Clínica Odontológica Dr. Elísio Marques da Silva é referência em implantes dentários. E isso há mais de 30 anos. Você sabe, porque eu tenho dito isso aqui, né? Mas e que possui 2 blocos cirúrgicos totalmente equipados para a cirurgia de implantes. Você também sabe, eu já contei, que tem um grande laboratório de prótese dentária que possui equipamento com inteligência artificial. Isso também você já sabia. Acredite, isso você não sabia, é ou não é verdade? Acredite, já existe aqui no Rio Grande do Sul. E se você precisar fazer uma prótese dentária com perfeição e rapidez, começa marcando uma consulta. Você vai se admirar. Então, o que você está esperando? Todas essas informações que você já sabia e essa que você pode aproveitar, ligue para o 51 3204 3204. 51 3204 3204. Lembrando que mais que criar sorrisos, é restaurar a confiança que você faz. Um forte abraço do Dr. Sorriso, que envia sempre para vocês. Eu queria só dar um dado importante. A Carla deu a notícia ali, que foi a versão divulgada pela imprensa. Deixa eu explicar tecnicamente, não existe pouca pólvora, existe munição velha, que perde a potência. Possivelmente era isso. Ou munição de má qualidade, munição recarregada de má qualidade. Mas aí não é a pouca pólvora, é munição recarregada com produtos, ou seja, a cápsula é a própria pólvora vagabunda de má qualidade. Porque existe uma cápsula aí que você tem que preencher. Então, não existe como você botar pouco. Não tem como o cartucho não se completa na hora da recarga. Então, certamente era munição velha, enfim. Mas, aqui entre nós, essa moça não vai poder reclamar. Não tem. Que a gente fala não, aqui. Não, por favor. Eu não consigo entender, então eu declino. Faz conta que isso não aconteceu. Deleto da minha Síndrome cabeça. de Estocolmo. Pois a gente fica feliz que o crime, né, mesmo tomando uma decisão assim, a parceira, então, provavelmente tenha tomado essa atitude, mas só que compreende-se que ela pode se repetir com outra mulher, com outra parceira, porque é um comportamento de um homem que tem essas características, ele às vezes troca a parceira ou acaba matando a parceira e vai para uma outra e tem as mesmas atitudes. Então, por mais que ela tenha perdoado, não sei qual o problema psicológico associado a essa relação abusiva, mas ele provavelmente fará com outra e com outra. Então, por isso a importância das mulheres tomarem a frente e denunciarem qualquer tipo de comportamento abusivo. Por mais que você tenha encerrado a relação com esse parceiro, a próxima mulher que vai se relacionar com ele pode sofrer uma coisa muito pior, porque ele vai ter as mesmas atitudes com outra. A vítima em potencial, é verdade. Com certeza. Qualquer uma que incomodar ele, ficar incomodadinho, vai descarregar a bola. Da próxima vez, as balas podem ser novas. Pode ser tudo ser novinho, acertar tudinho. Agora, tem um aspecto também. Ela pode ter ficado com medo dele e tentou fazer esse agrado para ele não matá-la. É isso que eu pensei. Pode ser isso também, não sei, né? Puma, que anjo. Mas eu quero te dizer o seguinte, né, Marli? Assim como ele igual foi condenado, ela podia ter mudado todo esse resultado, né, Marli? Tá. Vai saber. Não, vai saber não. Olha aqui, ó. Boa noite, queridos. Eita, programa bom de assistir. Tem horas que as manchetes são bem tristes, porém necessárias. Já em alguns instantes, os debates são eufóricos, carregados de imparcialidades. Amo! E em outros, muitas risadas. Para nós aqui,
da família Marra. É muito bom assistir. Dificilmente perdemos uma Atualidades Pampa. Hoje meu abraço vai para as meninas, Dona Magda, Aninha, Carla e a lindíssima Roberta. Ai, que amor. Afinal de contas, começa uma excelente campanha aqui no Sul. Não é não. Meu nome é Lucy Marra. Obrigada, Lucy. Obrigada. Essa campanha hoje, a Bianca Feijó, que é a coordenadora de programas voltados à segurança da mulher do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, esteve na Rádio Pampa, dando uma entrevista, conversando com a gente. Esse programa começou... algumas meninas no Rio de Janeiro começaram com uma brincadeira. Elas fizeram uma campanha, e faziam tatuagem. Não é não. Para evitar o assédio que a gente sabe no carnaval foge ao controle. A ideia foi tão bacana, depois elas fizeram as camisetas. A Prefeitura de São Paulo achou a ideia maravilhosa, criou a campanha, produziu a campanha. O Governo do Estado de São Paulo aprovou e incorporou para todo o Estado. O Governo Federal gostou da ideia e transformou num programa federal. É uma campanha não é não. Respeite a mulher nesse carnaval. Quando ela disser não, o não quer dizer não. Não esqueça que você tem uma mãe e uma irmã, que são mulheres. A sua avó também é, talvez sua filha, que também é mulher, gostaria de que o não fosse entendido como um não. Fosse entendido, né? Roberta. Pois é, Magda, esse surto do coronavírus é uma epidemia que até no primeiro momento estava sendo tratado com bastante cuidado, porque poderia ser algo apenas local e que não iria causar grandes prejuízos. Ainda assim, as bolsas caíram, o dólar subiu. Isso às vezes é uma volatilidade que se ganha muito nesse mercado onde as pessoas buscam, em cima de fatos, conquistar ganhos. O que acontece é que, bem na verdade, isso começou a crescer, o surto está cada vez maior e o principal, a incerteza. Quando a gente está tratando de economia, não é o problema, entre aspas, a gente saber que, por exemplo, um barranco vai cair. O problema é a gente estar num ambiente nebuloso que não se sabe que vai ter um barranco e que vai cair. Em outras palavras, as atitudes da China em não ser aberto e ter uma postura de bastante... essa ausência de informações, essa falta de clareza nos dados, e que agora a gente começa a ver que são mais de 200 as vítimas, que saiu várias pessoas dessa região para vários outros continentes do mundo, essa falta de informação é que gerou o que ontem, na segunda-feira, nós tivemos, que foi uma queda brutal das bolsas no mundo inteiro. Para os senhores terem uma ideia, quantificando monetariamente o que aconteceu ontem na Bolsa de Valores no Brasil, se perdeu em um dia mais de 132 bilhões de reais. Isso equivale a 2 Eletrobras num dia. Mas hoje o mercado equilibrou. As bolsas, inclusive aqui no Brasil, o nosso Ibovespa fechou em alta de 1,74, com 116 mil pontos. O dólar baixou um pouquinho, porque ontem o câmbio chegou a 4,21. Hoje fechou em 4,19, assim, ainda assim é bem alto. Mas o que preocupa, e preocupa a todos nós, é que no momento que esse vírus, que essa epidemia se alastra pelo mundo, possivelmente os portos serão fechados. E a China é a locomotiva do mundo. A primeira economia no nosso mundo ainda é os Estados Unidos, mas quem compra muito, quem vende muito, quem negocia muito também é a China. Então não afeta só o Brasil. E como é que o Brasil está possivelmente sendo afetado? Infelizmente, vai bater no PIB, nós vamos crescer menos. A nossa balança comercial, que no ano passado já foi menor, vai baixar porque nós vamos exportar menos para a China, porque ela vai comprar menos. O turismo no mundo inteiro já está sendo afetado, porque em locais onde vivem de turismo e as pessoas percebem que ali tem ameaça, não vão. Então, assim, a gente está vivendo um momento que nós precisamos ter sangue frio, cautela, né? Quem trabalha com risco tem que lidar com isso. Não vai ser a primeira, nem a segunda, nem foi a primeira que aconteceu isso. A gente já viveu outras situações, né? Mas, sobretudo, o que hoje, com um Brasil de juros baixos, nos interessa? Nos interessa atrair investimentos e gerar emprego.
Porque até então, nos outros anos, quando nós tínhamos um juro de 14%, era muito capital especulativo. Então, a gente gerava lucro para grandes investidores e não ficava nada no nosso país. Agora não. Agora, quem investe no nosso país vai ter que gerar, sim, renda para nós brasileiros. Por isso que, no momento que a gente percebe uma economia mundial freando, isso, infelizmente, nesse momento, a gente tem aí uma expectativa de uma puxada de freio no crescimento que a gente imaginava. O que há de positivo? Daqui uma semana, o Banco Central, o grupo do Banco Central vai se reunir para estabelecer as novas taxas de juros. Como nós não estamos mais tendo aquela pressão inflacionária, porque a carne está baixando e está estabilizando, acreditamos que os juros vão baixar mais um pouco, o que vai favorecer. E hoje também o barril do petróleo, ele estabilizou em $59 o barril em alguns mercados futuros, para março, venda para março. Então, assim, todo o mercado está muito apreensivo com o que está acontecendo, por essa falta de uma clareza maior, inevitável, né? Então, todo cuidado é pouco. Agora, na dúvida, não agir é uma boa atitude. O que tem me assustado um pouco em relação ao coronavírus, assim, claro, não surpreende a falta de informação, né? A gente até viu recentemente a explosão do seriado Chernobyl, mostrando para quem não viveu aquilo naquela época, desses governos totalitários que escondem realmente a informação e deixam. Não fosse a Suécia se dar conta de que algo estava errado, sabe-se lá que tamanho aquilo tomaria. Assim como o caso do corona. A diferença é que a gente está no auge da tecnologia e da informação. E ainda assim, hoje eu estava dando uma olhada nessas análises todas, assim, uma coisa me surpreendeu, a quantidade de pessoas que nessas matérias perguntam assim, mas o que tem a ver economia com coronavírus? Corona é coisa da saúde. Cara, no mundo globalizado de importação, exportação, de PIB, de investimento de países estrangeiros, sabe? E aí você, meu Deus, cara, é 2020, a gente tem que desenhar isso. Tem que desenhar. E aí o outro lado, que são as teorias. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade eu me divirto muito consumindo isso. Cara, os especialistas, né, de Facebook, as teorias conspiratórias. E assim, as pessoas não estão se dando conta do número de mortos, do número de continentes já atingidos. Aqui no Brasil nós já temos suspeitas, casos isolados. Na América Latina, o Peru já anunciou 4 pessoas com caso que estão perto de confirmar que infelizmente se trate. Enquanto isso, a gente está ainda dando e vendo quanto de voz tem. Não, isso aí os Illuminati. Os Illuminati criaram dentro do laboratório lá do George Soros para eliminar os pobres. Sabe? E eu disse, mano de Deus. E aí a coisa já começa, e aí tu pensa, olha só, todo um trabalho de conteúdo sério levado de informação. Nós temos hiperlink, sai daqui, vai para o material, para o estudo científico que confirma a cepa do vírus, que você se informa de como aumentar a sua imunidade, que tipo de cuidado tem que ter com a sua saúde. Num país que, se você adoecer, é bem provável que você morra, porque, né, a melhor forma de ter cuidado da sua saúde aqui é não ficar doente. Porque se você ficar, não interessa se é privado, se é convênio, se é SUS, não sei o que, você vai ter problemas. E ainda assim as pessoas gastando o seu tempo com um monte de bobagem de internet. E isso aí é por falta de transparência. Que eu fico louco, sabe? Eu fico que eu acho que é mais desse comportamento, eu falo, principalmente das pessoas, não são só os jovens, mas a construção de um universo onde a gente fala de redes sociais que você só consome aquilo que lhe agrada. Por mais que todas essas informações, eu falo assim, as nossas redes, né, no caso aqui da bancada, a maioria está repleta de informações coerentes, de pessoas que realmente estão querendo disseminar uma informação para evitar uma pandemia global, mas ao mesmo tempo, quando você constrói durante toda, assim, 2, 3, 4 anos, que é o tempo da existência do Facebook real oficial, você coloca assim, você criou um muro para botar todas essas informações fora e vocês têm todas essas teorias da conspiração. Exato, você apenas consome aquilo. Então a gente fala que é importante às vezes você prestar atenção no contraditório, seguir canais de notícias assertivos, porque eu sou uma também que li coisas absurdas, inclusive assim, isso foi as indústrias farmacêuticas que plantaram isso, porque agora eles vão vender todos. Gente, primeiro vamos lidar com a epidemia que se espalha e a gente coloca
o agravante foi que era um feriado, é como o carnaval, é como se a gente agora estourasse uma epidemia e tem muita gente que aproveita para ir para os Estados Unidos, para a França, para isso. A gente fala assim, as pessoas querem sair e quando você sabe, tem uma epidemia, a primeira coisa que o cara vou embora desse país, não quero nem saber. Mas você está carregando o vírus. Esse é o pior de um universo também globalizado. Posso dar minha opinião? Pode. Eu não sou muito gentil em relação a esse tema. Eu acho que isso aí é tudo vigarice. Você não acredita nisso? Não, Donald Trump acordou com dor de barriga. Donald Trump caiu com dor de barriga. Caiu a bolsa em Jacarta, na Indonésia. A bolsa de Pequim foi atingida pelo churril do Donald Trump. Gente, para aí. Para aí, vamos devagar. Nenhuma empresa vai pegar fogo e afundar. Nenhum país vai desaparecer num maremoto, num terremoto. Isso é tudo campanha especulativa. Eles precisam de algum fato. Se não fosse o coronavírus, essa tremedeira do terremoto lá, agora ia ser motivo. Subiu o petróleo. $2 o barril, para o mundo. Caiu a bolsa de Xangai, subiu a bolsa de Chicago, roubaram a bolsa da fulana lá em Paris. Sabe? O mercado, assim, o mercado brasileiro é assim. O fulano de tal, presidente do banco de investimento não sei o quê, disse que as ações da empresa X não são confiáveis. Pumba. No outro dia tá cheio de gente atrás das ações das empresas X que devem cair porque o fulano falou. Aí os tubarões vão lá, pum, compram. Eles plantaram notícia, plum, compram. Passou 10 dias, voltou tudo ao normal. As ações da empresa X Basta ver, só para te trazer um exemplo, no dia daquele Wesley Day, que se fala que houve aquela queda absurda das ações da JBS. Quem mais comprou ações? Quem comprou ganhou 300% e quem comprou as ações? 2 meses. Roberta, você sabe quem comprou as ações? Sei. Mais de 40% das ações que foram comercializadas foram os próprios irmãos sertanejos lá que compraram. Exatamente. Então, mas o que é importante a gente entender é o seguinte: bolsa não é cassino. As empresas que realmente trazem lucro são aquelas que crescem as suas ações. Então, por exemplo, quem vai entrar no mercado de ações... Roberta, peraí. Deixa eu respeitosamente... Não, você já está há 10 minutos fazendo a sua explanação sobre o mesmo tema. E eu quero dizer o seguinte, discordo de você. A Bolsa se tornou um cassino oficial. E que as pessoas criam factoides, sim, para faturar. Por exemplo, o Bolsonaro, sobre as ações da Eletrobras, o Bolsonaro disse, eu tenho intenção de privatizar as ações da Eletrobras. Elas subiram 22% num único dia. Aí parou tudo, porque o STF, o Bolsonaro falou por falar, até porque ele não sabia que para privatizar ele precisa de autorização do Congresso, a Eletrobras. Resultado, os ministros do STF se manifestaram, olha, não pode privatizar assim, tem que ter autorização do Congresso. Lá no Congresso disseram, não vão privatizar. Você acha que as ações da Eletrobras recuaram? Tá, mas isso tu tá falando de especular. O que eu tô querendo trazer é que se a gente estuda... Eu conheço pessoas que compraram e que investem 50 anos numa empresa. Então, por exemplo, um exemplo, tu gosta de uma empresa, tu compra aquela ação, tu vira sócia daquela empresa. Logo, tu capitaliza essa ação sendo cliente dela. Então, tu não vai comprar na concorrente daquela empresa que tu tens ação. Um exemplo. O que eu quero só trazer é que existe gente trabalhando sério dentro da Bolsa e tem esse pessoal que é realmente especulativo e que joga e que ganha com esse jogo. Eu quero mandar um abraço para a vó Marisa Cavalheiro, que nos assiste sempre. E quando ela está assistindo o nosso programa, ela não deixa ninguém entrar na sala para não atrapalhar. E de manhã, pela manhã, ela acorda com a voz maravilhosa e gostosa de Marni Barcelos. E eu quero aproveitar todo esse romance para lembrá-los que o ano acabou de começar, mas a Sleep Shop já tem grandes ofertas para você. Eu passei lá na loja ainda esta semana, dar aquela conferida básica nas novidades, tomar um cafezinho gostoso, bater um papo com o Rogério e a Denise, e eles me garantiram que se depender deles, você terá ótimas noites de sono. Sabe por quê? Porque tem uma super mega master promoção de saldos e pontas da linha de colchões de marcas como Simmons e King Coil, com preços de ponta de estoque. É sério, tô falando sério, não tem brincadeira não. Um saldão de colchões de marcas renomadas para você aproveitar e iniciar o ano trocando de colchão e garantindo ótimas noites de sono. Eu, se fosse você,
faria o que eu fiz. Corria lá na Sleep Shop, 24 de outubro, 1363, o estacionamento próprio, não tem nenhum problema. Pode entrar ali que depois o Rogério manobra para você sair se você não souber. E ainda você vai aproveitar esta grande oportunidade. Quer alguma informação? Tem um telefone, 3330 1592. O que você não pode deixar é de aproveitar o saldão de colchões da Sleep Shop para dormir tranquilo e acordar inteirinho ou inteirinha na manhã seguinte. Carla. O Sérgio Cunha, aqui no facebook.com/atualidadespampa, fala que há um caso em observação do coronavírus em São Leopoldo. Eu falei, já deu no noticiário, lamento, mas o assunto é muito sério. A Kátia diz que concorda plenamente com o Vitorino, a Lisete também concorda com o Vitorino, o Leandro da mesma forma. E tem um telespectador, uma telespectadora que perguntou sobre o Ruschel. Quando o Ruschel? Ó, tá aqui, ó. Onde anda o amado Ruschel? Caiu aqui também, ó. Maria de Alvorada. Não, essa é outra. Tenho 85 anos e sou fã dele. Ah, ele vai adorar saber, dona Lúcia. E onde é que ele anda? De férias. Mas ele retorna. Eu já disse pra vocês 2 vezes que ele retornava de férias e errei todas elas. Eu vou tentar mais, vou fazer soro caseiro, vou insistir. Nesta quarta ele volta ao nosso convite. Dona Magda. Se até ele errou a data, Ele né? também. Até ele errou. Eu posso errar, né? Dona Magda, eu quero falar da minha manchete, porque eu tenho uma admiração toda especial pelo General Mourão. Porque ele é um homem profundamente ético e leal, coisa rara, né, de se encontrar no mundo atual, uma pessoa leal com a outra. Ele é leal dos seus princípios com a ética que tem o Exército Brasileiro, ele que chegou ao topo da carreira como general, como comandante, etc. Eu estou falando no caso desse senhor que é o governador do Rio, o senhor Wilson Witzel. Aquele mesmo que se ajoelha lá no Gabigol, aquele mesmo que faz uma série de coisas, né? Que é inimigo mortal do Bolsonaro, que elege ele governador do Rio de Janeiro, que graças a isso ele se elegeu governador do Rio de Janeiro. Mas o seu Witzel ligou para o então vice-presidente no exercício da presidência e disse: Presidente, olha, eu preciso, estamos aqui, estou sobrevoando no helicóptero, e botou tudo aquilo e gravou e mostrou aquilo. Foi um comportamento antiético e alguns deputados na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro querem entrar com uma ação sobre a antiética dele, logo ele que é um ex-juiz de direito que conhece muito bem. Mas o que eu quero chegar, onde eu quero chegar, eu explico a vocês. Quando perguntaram ao general Mourão, vice-presidente da República, presidente em exercício até aquele momento, o que ele achava desse episódio? Ele olhou bem sério para a lente da câmera e disse o seguinte: o senhor Witzel diz que foi fuzileiro naval, só que ele deve ter esquecido uma palavrinha muito simples que todo fuzileiro naval da Marinha Brasileira tem: ética. Obrigado, e foi embora. Isto é uma resposta diplomática. Isto é uma resposta de um homem postado e coerente com a sua personalidade, o general Mourão, de quem, confesso, sou fã de carteirinha. Eu também. Já declarei, externei o meu apreço e a admiração que eu tenho por ele quando ele vinha aqui no programa do Paulo Sérgio, quando ele era o nosso... Foi o único que teve peito como militar da ativa, sim, de dizer em alto e bom som: olha, esse governo tá uma roubalheira. Aí a Dilma gelou ele, tirou do comando do Terceiro Exército e mandou para uma função administrativa em Brasília. Exatamente. E hoje ele é o vice-presidente. Hoje ele é o vice-presidente. Aí ele se reformou, enfim. Magda, posso adiantar minha manchete? Pode. Porque a manchete tem muito a ver com o mercado financeiro. Porque é o seguinte, as pessoas estão confundindo o mercado financeiro com moeda virtual. E no Paraná estourou um negócio. O seu Cláudio Oliveira, que é presidente do grupo Bitcoin Bank, chamado Rei do Bitcoin brasileiro, tem uma empresa lá no Paraná que opera somente moeda virtual, particularmente o Bitcoin. Sabe o que aconteceu? Lembram o pessoal da Indio, daquela outra também, de São Leopoldo? Da região metropolitana. Mesma coisa. O rombo dele é de mais de R$500 bilhão. Somente dívida à vista com os investidores. Não se fala em tributos, não se fala em outro tipo de teria que se somar a isso. Que ele teria também, que seria lucros, seria imposto de renda, enfim. Então, somente com investidores, mais de R$500 bilhão.
E aí me vem à mente, mais uma vez, aquele alerta que a gente tem dado aqui, gente. O Bitcoin é aceito, não é aceito, troca, vende, compra. Eu disse e vou repetir pela enésima vez. Bitcoin é uma moeda virtual, não tem lastro, não tem garantia. Não dá para trocar no banco. Não dá para trocar no banco, você não pode pegar o Bitcoin, chegar no banco e falar, eu quero o dinheiro brasileiro, eu quero o dinheiro americano, eu quero... Não, uma moeda virtual. Você só comercializa Bitcoin com quem recebe Bitcoin. Mas já tem loja física, que tu faz compra de produto como uma loja Bitcoin. de departamento normal. Tu troca por dinheiro. Não, você compra produto. Sim, troca por dinheiro, coloca ele no mercado, vira Coloca dono. no mercado. Então, só que o que eu quero dizer é o seguinte, você com o tempo não consegue resgatar. Sim, O teu Bitcoin vai vai ter uma valorização, que aos poucos sobe, cresce. Aí, esse produto valia 10 Bitcoins. Aí o que acontece? Você entra numa loja para comprar esse produto e quer dar 10 Bitcoins. O rapaz para você, não é mais 10. Agora é 40. Então, Porque é teu, né, Vitorino? O meu Bitcoin era 12 dólares, está valendo 30 dólares. Mas se for comprar Isso aí é Bitcoin, sua foto? agora é 40 dólares. Então, assim, o que está acontecendo com o Bitcoin? Ele está se desequilibrando como moeda de troca. Ele é uma moeda de troca. Sim. E por não ter lastro, esses estouros que estão dando nas moedas virtuais está trazendo um problema atrás do outro. Esse rapaz é o maior operador de Bitcoin do Brasil. Somente com os investidores, o rombo está em 560 milhões, mais de R$500 bilhão. A Receita Federal está lá dentro, a Polícia Federal está lá dentro, ele já entrou com o pedido de falência, de recuperação judicial, e a coisa agora foi parar nas raias da Justiça. O primeiro administrador que entrou lá dentro não disse nada. Ele disse, eu não tenho o que dizer. É porque já está... Porque ainda se desconhece muito, porque a vantagem inicial dele foi na mineração. Ele tinha uma dessas farms de mineração, que é o que tem na Venezuela, que são, em função do baixo valor da energia elétrica, você tem terrenos de hectares de mineração, de computadores ligados minerando Bitcoin. E aí, como Sim, a mineração arruma o otário que me dá dinheiro físico e eu dou Bitcoin para ele. E aí dá nisso. Não, a mineração é máquina minerando o dia inteiro, 24 horas por dia. Bitcoin. Sim, Bitcoin. Sim, em troca Mas não de dinheiro. envolvendo ninguém. Eu vou lá, dou dinheiro, eles mineram, me dão fora. Bitcoin. Cuidado. Mas não precisa ter cuidado nenhum, não é moeda virtual, é realidade. Se você quiser tratar do seu cabelo, fazer luzes, hidratação, um corte legal, eu recomendo fazer lá com a Débora no A Mamãe Entre as Figueiras. Me segue lá no Instagram, @CarlaKrieger, que tem todas as dicas. É verdade. E não tem como pagar em moeda virtual não também. é. A mamãe pode trata bem parcelar, também os mas filhos? tem que A ser... mamãe trata bem a mamãe. E os filhos dela? Também. Quando tem os filhinhos... Também pode levar os filhos junto É. e tudo mais, tem babá, babysitter. Muito bem. Legal. É, Sério? bem legal, um É verdade. conceito. Interessante. Faz Nada horas melhor que do tem, que eu 20 pra anos. representar a mamãe, né? É verdade. Cheia de Tem filhos. É verdade, é verdade. Cheio de... Ana, E por falar em filhos, né? ai, como ser vocês mamãe, estão hoje, a gente pegando tá- ganchos um do outro, do outro. tá, Vocês estão muito afiado. inteligentes. Claro. A gente chegou num nível assim, né? Um outro nível que já patamar, está então. assim, Mas quem também está em outro nível e parece ter aprendido com as suas, né, os seus tropeços ao longo da sua carreira como ministra foi a Damares, porque a gente criticou bastante um projeto que ela pretende lançar agora nos primeiros dias de fevereiro para tentar conter a gravidez na adolescência. Só que da maneira que o projeto foi explicado, ele pareceu que era um projeto para evitar que as pessoas tivessem relações sexuais no período do carnaval. Mas depois, procurando até mais informações... Pode não ter também, né? Porque tem, depois não garante, tem que ter. É a Melhor busca do não, Tiana. mas... Depois de 9 meses você vê o resultado, né? isso aí. Esse não deixa de ser verdade. Mas ainda sobre esse assunto, até foi questionada a ministra quais seriam os estudos que embasariam esse projeto para tratar da gravidez na adolescência, sendo que no carnaval, por questões até de tabu, que são ainda aqui no nosso país levados ainda como um preconceito a respeito das meninas que querem buscar mais informações ou até métodos contraceptivos o mais cedo possível da sua vida, assim, que tem um interesse num parceiro, em alguma coisa, ou até quem não tem relações ainda, mas já quer buscar informações, parece que não levando elas ao ginecologista, você vai conseguir frear esses desejos e essas vontades. Mas estudos
estudos, né, e principalmente da Universidade de São Paulo, que foi feito pela economista Ana Lúcia, que ela é do Departamento de Economia e Administração da Escola Superior de Agricultura, Luiz Queiroz. Ela fez uma extensa pesquisa com os dados de 2013 do Relatório de Saúde Nacional, que tratam da gravidez na adolescência, meninas que têm filhos antes dos 20 anos. E são conclusões extraordinárias, porque se chegou à conclusão de que as mulheres que têm filhos antes dessa idade, elas podem ganhar 30% menos na sua vida, quando começam as suas carreiras. E principalmente um fator que é mais assustador ainda, é que elas geralmente não terminam o ensino superior, e principalmente não chegam nem até o ensino médio. A porcentagem de meninas, então, que cursa ou tenta cursar o ensino médio no momento que tem um filho, elas podem atrasar 1 ano e meio a sua formação acadêmica, e também um valor, que é um número de 58% dessas meninas que não completam, então, o ensino médio, elas, então, 58% delas ficam grávidas antes dos 20 anos, que é um número muito, muito, muito assustador, porque então as meninas têm essa iniciação sexual sem a devida orientação, ficam grávidas, têm que parar a sua formação e têm que ir para trabalhos informais. Elas precisam ganhar qualquer tipo de dinheiro em qualquer situação, se sujeitar à informalidade, que não ganham os direitos também de saúde e pode colocar a vida também do filho em risco, porque elas não têm assistência até perder esses valores, porque assim, por qualquer R$500, e essa foi até um depoimento das meninas que foram entrevistadas nesse estudo, dizendo assim, eu preciso sustentar minha criança, e agora? E até o apoio familiar, a gente coloca de uma família até, isso foi colocado, que são as famílias que ganham menos de R$1.000, 48% das meninas que chegam aos 20 anos já têm filhos. Então, elas já engravidaram na sua vida. E quando você coloca mais R$2.000, então nas famílias que ganham R$3.000, esse número cai para 22%. Então, também é associado a toda uma estrutura que essa menina não tem, não sabe dessas informações, e a gente trata dessas campanhas, dessas iniciativas públicas, que a Damares, de um jeito ou outro, né, muito questionado, talvez até por não ter a orientação correta de como comunicar as suas ideias, ela acaba batendo na trave. Porque, como o Vitorino destacou, a campanha Não é Não, que também já coloca iniciativas diferentes, porque hoje o Rio de Janeiro já passou dessa campanha Não é Não, e hoje fala dos riscos de colocarem Boa Noite Cinderela nas bebidas no carnaval, que é algo que acontece bastante. Muitas mulheres procuram as delegacias 48 horas depois do ocorrido, porque elas compreendem que não tomaram tanta bebida assim, ou até mesmo não buscaram qualquer substância ilícita, mas mesmo assim acordaram em locais desconhecidos, em situações, né, que recordam de alguma situação de ter dito não, de ter sido levada a um local. Então a gente coloca que esses estudos, essas políticas públicas dão embasamento para que isso chegue às meninas que realmente precisam nesse país. Então, foi um acerto mais ou menos da Damares. Vou dar a nota 5 para ela, 5, 6 pela campanha que ela desenvolveu, mas fiquei na expectativa que ela mostrasse esses estudos no momento em que divulgou a campanha. Bom, eu fui mãe adolescente, posso testemunhar, mas ao mesmo tempo eu tinha uma estrutura toda. Uma família. De pai, de mãe, de marido e tudo mais, então, mas com certeza uma gravidez na adolescência, ela acaba, de certa forma, atrapalhando a carreira da mulher, porque a gente acaba se dedicando ao filho, e a gente sabe muito bem, quem, né, já foi mãe sabe o quanto se precisa de tempo para se dedicar a um filho. E o quanto se abre mão de ir ao trabalho, porque o filho está doente e tem que administrar ou deixar numa escolinha, porque... Principalmente quem não tem a estrutura que tu tinhas, né? Exatamente. Então, assim, ó, às vezes as pessoas pensam assim, mas como que eu vou pagar alguém para ficar com meu filho e vou estudar ao mesmo tempo e vou trabalhar? Então, com certeza, claro, uma criança é sempre uma bênção, não tem outra. Tem hora, né? Tem hora, exatamente. Ainda mais quando não se tem uma estrutura, quando não se tem uma família que pode, né, ajudar. E acredito, então, que políticas públicas de esclarecimento para as meninas, né, de como não engravidar, de como se preservar, e um acesso para essas meninas que não têm acesso de métodos anticoncepcionais. A gente já tratou, o Ruschel não está na bancada, mas a gente sempre bate na mesma tecla, como que a Defensoria Pública aqui no Rio Grande do Sul lutou contra a possibilidade das meninas conseguirem um DIU de graça. A gente sabe que DIU é uma coisa que é muito cara. As pessoas têm que ter um poder aquisitivo. O próprio procedimento exatamente, né, você gasta então, também. Assim, quando, né,
houve uma movimentação para isso acontecer. De um outro lado, a Defensoria Pública disse assim, não pode colocar um DIU numas meninas. Então, assim, não dá para acreditar. A Defensoria Pública, até hoje eu não encontrei a justificativa, e o que é pior, não encontrei a justificativa para a decisão judicial. Pois é. Porque não era obrigatório. Foi quem não quer. Era obrigatório, Exatamente. evitava a gravidez infantil. A Defensoria Pública, de mãos dadas com a Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não permitiu. Um negócio assim, sabe? É inacreditável. Tem coisas que acontecem na justiça brasileira que a gente não entende. Magda, vou fazer uma ceninha aqui. Tá. O cidadão, a Polícia Rodoviária Federal saiu em perseguição a um cidadão. O cidadão parou o carro, desceu com arma na mão, atirou contra o policial 3, 4 vezes, falhou a pistola, devia estar com algum problema no pente, enfim, falhou a pistola. O policial sacou a arma e atirou nele, matou ele. O Ministério Público Federal pediu a prisão do policial por homicídio doloso. Que bárbaro. Que disse que quando falhou a arma, o policial deveria ter parado. Então quer dizer que o policial tinha que esperar... Tinha que esperar ele tentar de Tinha novo. que esperar funcionar o revólver do cara... Não, vou te contar. Não, o negócio é assim, isso foi em Brasília. Tinha que esperar o revólver do cara funcionar para ir o policial rodoviário federal atirar. Gente, eu não acredito que isso foi uma denúncia feita pelo Ministério Público Federal de Brasília à Justiça. Pô, o juiz ficou pé da vida, só faltou rasgar na cara do promotor uma bobagem como essa. Mas como é o cara bom, sacou a arma e clac, 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 o policial sacou e atirou nele, porque vai que a próxima dispare. Mas é por isso como é bom a gente viver no Estado democrático de direito e poder confiar nas instituições. Né? Tá certo que o policial descarrega, depois responde. Pronto. É que também é isso. Pro policial, não pensa 2 vezes. Vai, depois responde. É melhor um advogado carregando lá o seu processo do que 6 familiares seu carregando o seu caixão. Então descarrega, pronto, depois vai pra justiça. Depois se entende. Depois conta as historinhas como esse lá de... Agora, o que me deixa chocado é o que leva um promotor de justiça a pedir a prisão do policial, a denúncia do policial, por homicídio doloso. Doloso. Mas aí entra uma construção que a gente viu nascer nos últimos tempos, que é o que a gente hoje chama dessa bandidocracia, dessa coisa humanizada de que todos têm, se você errou, você teve motivos que lhe colocaram para errar, então você tem que entender o que levou o criminoso a estar naquele... Isso foi construído nos últimos tempos. Sim, eu sou do tempo que Pedro e Paulo caminhava na rua, era um capacete branco e um pedaço de pau na cintura. Dobrou a esquina, a bandidagem se urinava. Com o passar do tempo, a gente começou a ver, não, peraí, esse rapaz roubou, mas o que levou ele a roubar? Foi a sociedade. Ele agrediu. A sociedade, foi o pai que era bêbado, a gente viu essa questão, claro, porque é bonito, né? E ainda mais num país que já é meia boca, que já é terceiro mundista, que você tem uma grande probabilidade de propagar o número de gente assim, isso é politicamente interessante, né? Porque essa gente vota, né? Essa gente vota pra caramba também, cara. Passa um ar de intelectualidade. De que você é mais humano. De um ar de intelectualidade, um ar de erudição, que não existe, é uma grande besteira. Eu vejo juristas aí, eu me assusto. As bobagens que os caras dizem. Teve uma parlamentar aqui, uma gaúcha, que foi questionada sobre a questão do estupro. A senhora é contra a pena de morte, a senhora é contra a castração. Como é que a senhora entende, então, que temos que punir, por exemplo, um estuprador? Não, nós temos que lutar por um mundo sem estupradores, que eles entendam que as mulheres... Tá, ok, mas até lá, o cidadão que estupra, como é que a gente pune? Não, mas olha só, o homem precisa entender que a mulher... Mas minha senhora, olha, está com dificuldade cognitiva... de entender que esse mundo que a senhora está desenhando não existe. Será que eu conheço essa parlamentar? Pois é, teve uma que foi, o repórter no fim disse, tá, minha senhora, então assim, vai lá e abraça. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós falamos aqui sobre o coronavírus. Não posso bater as mãos, senão... Coronavírus em São Leopoldo, que tem um caso, enfim. E aí o nosso telespectador Emilson Almeida fez uma pesquisa, descobriu um link sobre o caso, enfim... oferecendo o link, até pode mandar, depois eu olho, enfim, mas ele disse que tinha confirmado com uns colegas dele, assim como eles são motoboys em São Leopoldo, que a ameaça é real.
que esta pessoa está mesmo com o coronavírus, enfim, e aí ele faz uma outra observação, diz assim: como não surgir novas doenças? Nada contra a cultura asiática, mas eles comem tudo que é tipo de animais e com uma imundície naquelas feiras de rua, queimando e matando cachorros, ratos, cobras e qualquer animal que eles encontram, eles comem. Deve ser nessas feiras que surgiu este vírus. Obrigada, Emilson, pela Você já falou nisso do morcego. Tem uma onda agora, já viu nas redes sociais, que tem, você está achando horrível o que a China come, mas e você que come hot dog, que também, sabe, aí já vem esse lado. Já que eu puxei esse assunto de novo, deixa eu dizer para vocês, assim, agradeço ao Emilson pela informação, mas o Ministério da Saúde oficialmente não afirmou isso, tá? Não deu esse diagnóstico. A pessoa está em isolamento. E obedecendo. Sim, que foi o que eu disse no começo do programa. A orientação da Organização Mundial da Saúde identifica os sintomas, isola e observa por 48 horas. Sim, ele está em isolamento. Para fechar diagnóstico. E uma outra coisa também, que é bom a gente esclarecer, o Ministério da Saúde citou que aqui em Porto Alegre nós teríamos alguma coisa. Não é São Leopoldo. São Leopoldo, região metropolitana. São Leopoldo, RS, mas é São Leopoldo, Marco de Barcelos. Minas Gerais também tem. Minas Gerais tem, já tem. O embaixador da Suíça em Brasília, lá em Brasília, evidentemente, chamou a polícia porque 9h30 da manhã o pessoal estava podando árvore. E ele queria dormir, né? Coitado. Aí chamou a polícia, olha, não podemos fazer nada, são 9 horas da manhã, 9h30 da manhã, e a lei permite que a partir das 9 horas da manhã possa se fazer barulho mesmo domingo. Mas como? Então, nesse país não existe lei. Aí, mas andou, né? Ficou irritado, ficou nervoso, não sei o que, eu quero mudar de país, quero ir embora do país. Eu vou dizer pro embaixador que só brasileiro pode falar mal do Brasil. O senhor não é brasileiro, o senhor não pode falar mal do Brasil. Então, é uma brincadeira. Sabe o que é? As pessoas que vêm da Europa, principalmente num país como a Suíça, né, que é um reduto financeiro, os maiores bancos do mundo, as maiores bancos. Onde eles guardam o dinheiro dos ditadores, dos corruptos, escondem atrás de um número e vem querendo dar uma de bonzinho. As pessoas são diferentes, né? Tomam o leitinho da vaca, aqueles queijinhos suíços, aquelas coisinhas todas e tal, né? Então ele veio para um país, Tupiniquim, como nós. Eu não sei nem o nome do embaixador, não sei se é da parte francesa, da parte alemã, que é uma parte, dos cantões, não sei, como diz o Vitor, no raio, por parte que ele é de lá, mas ele vem reclamar aqui, porque estão podando, eu tenho que dar graças a Deus que estão podando as árvores. Se aqui em Porto Alegre podasse mais, de vez em quando não cairia uma árvore na cabeça do cidadão que passa ali pelo Parque Farroupilha, ali pela Redenção. Eu vou dizer uma coisa, tem umas pessoas que acham que isso aqui é uma maravilha. Esse rapaz não pode ir embora, não, vai mudar a minha vida, esse embaixador. Se ele for embora, vai mudar a minha vida. Agora, isso de reclamar, o brasileiro, ele tem isso de curioso, né? Mas o brasileiro é tão bonzinho. Porque se alguém de fora vem e experimenta, né, passa por uma experiência ruim e faz reclamação, como que esse gringo ousa vir aqui reclamar? Vai embora, então. Agora, se um brasileiro, ao longo de sua experiência, reclama daqui, pega a tua mochila e vai-te embora. O que tu tá achando ruim? Então não tem, assim, contente-se com o nivelamento por baixo. Marconi, isso é uma herança nossa dos portugueses. Eles reclamam sempre estão reclamando de alguma coisa. Chegar de manhã na padaria, lá eu frequentava a padaria em Lisboa, na rua Pedro Álvares Cabral, na rua do Pedrinho. Aí eu chegava lá pela manhã, mas o senhor Vitorino, mas tem um gajo porreiro, é uma figura maravilhosa, muito inteligente, muito culto. Aí o senhor da padaria vai dizer, o senhor tem muita razão, o senhor Marcelo, o senhor Vitorino é excepcional. Aí no outro dia eu chego lá e digo, esse Vitorino é um mau caráter, o senhor tem razão, eu também penso dessa forma. Então nós herdamos dos portugueses esse tipo de... Eles são assim, né? E são engraçadíssimos. Assertivos. Deixa eu fazer uma pergunta para você, já que você morou tanto tempo em Portugal. Não morei no tempo. Por que a gente associa o bacalhau aos portugueses? Os portugueses não plantam um pé de bacalhau, não tem nada. Eles não pescam. Eles não pescam bacalhau. Da Noruega, vem tudo da Noruega. Acontece que a receita do bacalhau... Ele é bem morando. A receita do bacalhau... Não, eu tenho curiosidade. A receita do bacalhau português. O bacalhau português é a receita portuguesa. Não tem bacalhau lá na costa portuguesa.
Eles não plantam pé de bacalhau, nada, não tem nada lá. Não, a Verdinha deve plantar. Que isso? Só pode ser. Escuta, isso parece É conversa de boteco, nós estamos batendo papo de madrugada aqui, um papo boteco. Posso falar dos meus aniversários? Deveria, não sei que tá mas eu falando de tô- plantinha de maconha com E depois- Isso, não tô não falei entendendo. isso. Descambou. E depois a proposta revolucionária para transformar a passagem de Porto Alegre em R$2. Eu vou falar rapidamente. Então, José Vai dar super Martí, certo. o grande libertador, não era um libertador, ele era, em realidade, um filósofo, era um jornalista e tal, que cria um movimento através de um pequeno jornal para a libertação de Cuba, da Espanha, né, que houve uma guerra entre os Estados Unidos e a Espanha em função de Cuba, etc. E esse homem foi estudar, mandaram ele para a Espanha para ver se faziam a cabeça dele, não adiantou nada. Lá ele publica o jornal contra isto tudo, contra Cuba estar sob o comando lá da Espanha. E ele vem e num enfrentamento com os espanhóis, já em solo cubano, o que acontece? Ele é capturado e é esquartejado, né? Opa. Pelos espanhóis, que não perdoam, né? Já falei do José Linhares, ex-presidente do Brasil. Arthur Rubinstein, isso eu tenho que falar uns 5 segundos. Um dos maiores pianistas da história, ele era um judeu polonês que foi para os Estados Unidos, os concertos dele eram o quê? Deu 5 segundos. Não, mas 5 segundos a Mas respeito dele. não Ernest conta, Lubitsch. coleguinha. Não, mas ele é assim, eu já estou acostumado. Tá querendo sair Pessoas mais falam cedo, na né, rua. que eu sei. Alan Alda, Rubinstein é irmão da Helena Rubinstein. Não, é tio da Helena. Carlos Slim, o homem mais rico do México, um dos mais ricos do mundo, dono da Claro, né? E ele é gordo, não é, Slim? O presidente Cocó, Gente. presidente Cocó de aniversário hoje, Nicolás Quem é o presidente Sarkozy. Cocó? Nicolás Sarkozy. Presidente Cocó. É apelidado pelo senhor, né? Sim, foi um momento de Sim, o senhor que sempre disse. translucidez imaginária. Quando eu jantei com ele aqui, quando ela veio cantar em Porto Alegre, a senhorinha, ninguém chamou ele de Cocó. A dona Cocó? A dona E Cocó. ele é bravo, hein? A senhora é amiga da dona Cacá? Não, Cocó? Não, não é Cocó. A dona Cacá é quem amigo é tu. Não, Eu não, o sou a- Cocó é o marido da Cacá. Não, eu sou amiga do dono da casa que ofereceu o jantar. A gente tá falando do Corococó. Eu foi parado. sou com os donos da casa que Posso fazer ofereceu essa o linda jantar. Maitê Proença, completando hoje 62 anos, o tempo passa para 88 todo mundo. E a cantora favorita do Vitorino, a Sandy, completando hoje 33 anos de idade. Ela vem pra Festa Nacional da Música. Sim. Terminou. Pois é. Ô, Cocó, Magda, falou. Sorte que é Olha Cocó. que conversa de maluco. você quer conhecer um Olha projeto? aqui, ó, presta atenção que o Beto do 4º Distrito diz o seguinte: que diabos faz o Vitorino com um ursinho puff na bancada? Não, é o realmente. meu mascote, ó. Meu mascote. É por o meu semelhança. ursinho de estimação. Sim, total. Meu mascote. É que, na uma verdade, de projeção. perfil, ele se assemelha a mim. A né? pança. A psicóloga mandou. Ele vai se sentindo mais identificado, bem Isso, recebido. isso. Aquela coisa. É coisa de aceitação. Mas, Só vai falar ou não vai mas falar se alguém do precisa de projeto? psicólogo, se alguém... Ele me interrompeu para falar do projeto. Tá, Mário agora não fala. Barcelos, eu gostaria que tu continuasse lendo os Já aniversariantes. terminou? Já falei que terminou. Tu não me trata assim, eu sou sensível. Tu sabe que eu sou E sensível. hoje não tem carol. Olha aqui, não tem mesmo. O prefeito Marquesan encaminhou à Câmara de Vereadores de Porto Alegre um dos projetos mais heavy metal que eu É vi na verdade. vida. Bizarro. Pô, ele quer cobrar dos veículos de outras cidades para entrar em Porto Entrar em Alegre. Porto Alegre, lá na entrada de Porto Alegre. Não, que é bem não, fácil não. de chegar, né? Não, e outra coisa, com a nova placa do Mercosul não tem identificação de cidade. Do pessoal que rouba carro na região metropolitana, quando vier pra cá, ele vai cobrar também? Sim, certamente. Vai ter Agora sim, o senhor precisa pagar um pedágiozinho aqui. Não tem nada a ver com o roubo do carro, é só pra regularizar, né? O senhor, por favor. Não, gente, olha só. Pega o tique aqui. Não, 1980. acabar com o Vale Transporte. Acabar com o Vale Transporte e ser substituído por uma carteira de passe livre que será pago pelas empresas. Não, e boa Vale parte também disso será pago pelas empresas de aplicativos. Não, o aplicativo não, eu estou aos pouquinhos, É, o aplicativo é é. a próxima. Isso, para começar, é ilegal, porque o Vale a passagem Transporte seria foi instituído R$2. por uma lei federal.
Como é que uma lei municipal vai revogar uma lei federal? Se bem que esse país é uma esculhambação, Cara, né? é só chamar Uma norma interna de uma empresa revoga um dispositivo constitucional. Esse país é uma só esculhambação. dizer que é não sei o que cidadão que o bando de otário compra a ideia e aplaude. Não Diz, chama viu, as está pessoinhas de pensando... bando Não, mas de é otário. assim, As pessoas, Olha, olha, ele está pensando no cidadão, ele vai conseguir isenção das Não, mas é passagens, que vai isso- diminuir para o estudante. Aí cola na cabeça isso do vai otário. criar, Parece um vai criar cantor, uma Marconi. encrenca na justiça do É uma trabalho. ladainha. Isso vai criar uma encrenca É que na entra justiça assim do no meu trabalho nome. gigantesca, porque as empresas não vão ter vale transporte para dar para os seus funcionários. Aí o que vai acontecer? Todos os funcionários que saírem da empresa, olha, entra na justiça, porque isso é uma lei federal, o município não tinha direito de fazer isso, então só tem direito de receber, as empresas vão ter que indenizar o funcionário numa bolada, numa encrenca criada pela prefeitura. Olha a confusão. Vamos avançar. Mais um, item 3. Cobrar uma sobretaxa dos aplicativos. Quem é que vocês pensam que vai pagar a sobretaxa? É você mesmo. Vai subir o valor da corrida. Ou seja, você está nos aplicativos porque os aplicativos são mais baratos. em conta e são mais confortáveis. As empresas não falam em melhorar a qualidade dos ônibus, não falam em ar-condicionado, não falam em bancos decentes, não falam em O horários. que é pior, eles prometem e não Em cumprem. horários convidativos. Você sabia que a passagem Mas de não ônibus de Porto Alegre precisa já é mais. a mais cara do Brasil? É. Já é a 4,70 a mais cara do Brasil. Verdade. Eles querem passar para 5,20. E o prefeito vem com essa ideia heavy metal aqui. Pô, Marquesan, eu te acho que ele anda apoio, mas me caminhando ajuda demais. a te apoiar. Por favor, o cara que te vendeu essa ideia aqui, pelo amor de Deus, passou antes do boteco. Só pode, porque isso aqui não tem a mínima plausibilidade. Como é que você vai revogar o dispositivo federal, que está numa lei federal, que tem jurisprudência no Tribunal Superior do Trabalho? Diz que a passagem passa R$2. Pô, mas isso é... Mas é isso, Aqui, ó, é aí que tá o Marquesan, segredo. sabe o que você tem que fazer? Chamar essas empresas, senta aqui. Você já tem a passagem mais cara do Brasil. Vão aprender a gerir a empresa de vocês. Ah, estão perdendo passageiro, então conquistem passageiros. Os aplicativos cresceram porque ofereceram um serviço mais barato, mais adequado, melhor, em conta. Agora, cadê o ar-condicionado dos ônibus de Porto Alegre? Não. Ah, mas a minha empresa vai quebrar. Então quebra, entrega a linha para a prefeitura de novo. Porque já tem a passagem mais cara do Brasil. Querem a passagem mais cara da América Latina? Vitorino, Vamos catar só cupinha. para encerrar, comprar Não, eu tô- o ônibus eu tô- é investimento, não é gasto. Não é gasto, você está investindo na empresa, como é que é gasto? Como é que Pô, Mas os eles caras já estão têm mal passado- acostumados. Eles estão acostumados a não fazer nada disso e ganhar dinheiro. Porque durante muitos anos a mala preta graçou nas companhias. Todo ano eles vão lá na prefeitura e ó. Graçou pelas e todo redondezas. mundo cai no blá 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 desse. Chega! Se não tem competência para gerir sua empresa, entrega as linhas. Vai ter gente que vai cuidar Gustavo, com tu não vai competência. conseguir dormir, Mas já é é tarde, tu Mas tá eu tô- algareado, Mas como é que não vai funcionar? Tu chama de projeto não sei o que cidadão. Vamos promete dormir, passagem a vamos 2 dormir, cada um para sua casinha, cada um para sua caminha, ter bons sonhos, desacelerar, porque amanhã é um outro dia. E logo depois do Jornal da Pampa nós estaremos de volta para mais uma edição do Atualidades Pampa. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati.